Eu quero chamar primeiramente aqui o Pedrinho. Palma! Eu vou chamar também o Cauê. Meu Deus. E vou chamar também o... E a próxima, né? Quem? A Maria, cadê a T? Tenille? A Maria, aconteceu com ela o quê? A Maria ficou com medo? Está escalada ainda, Maria? Maria! Bora, Maria, bora, Maria. Beleza. Show. Maravilha. Tá com o que? Maquiagem borrada? Por quê, velho? Perfeito. Tá com maquiagem... Na presença de Deus. Amém? Formato altamente novo, né? Você vê? Eu sou tão grande que as pernas balançam aí. Perfeito. Esse acampamento a gente viveu algo maravilhoso na presença do Senhor. Os que puderam ir, os que foram, cara, unânime, todos voltaram diferente, porque o que Deus fez nesses 4 dias foi maravilhoso. O que Deus fez em nossas vidas, o que Deus ativou, tudo que o Espírito Santo derramou em nossas vidas nesses dias foi maravilhoso. E voltamos com o coração cheios, voltamos ativados, voltamos cheios de testemunhos. E a gente teve essa ideia de chamar 6 somente, para poder representar os 44 que foram, para vocês, a gente ter uma noção. E quem não veio está aqui, e quem ainda vai assistir esse talk, que vai passar na SBT, não é na Globo, na Globo não, né? É na Bandeirantes. E vocês perceberem o quanto Deus fez, o que Deus fez, cara, e a transformação que Deus fez em nossos corações. É lindo ter visto esses testemunhos, é lindo ver o que Deus está fazendo em nossas vidas, e nós sabemos que esses testemunhos, esses relatos vão edificar muito mais, principalmente aqueles que não foram, e vai nos edificar novamente aqueles que foram, que, poxa, todos unânimes falou, cara, se tivesse mais uma semana, estaríamos lá mais uma semana. Foi maravilhoso, foi muito bom, e Deus é misericordioso em tudo que faz. E uma das coisas que vamos aprender também na ministração é sobre isso, que o fogo, ele não pode apagar. O fogo em nenhum momento nós podemos deixar ele apagar. Nós temos que estar com ele todo momento aceso. Amém? Amém, produção? Glória a Deus. Quantos estão felizes? De verdade, de verdade. Não, de verdade. Glória a Deus. Vamos começar primeiramente com o Pedrinho. Como a gente conversa pelos menores, os mais novos, é isso aí. Vamos conversar primeiramente com o Pedrinho. Pedrinho, pegada que a gente fez no acampo. Você diz seu nome, precisa dizer a idade, todo mundo já sabe que você é do rock. E você conta resumidamente, em algumas palavras, o que Deus fez na sua vida, como o Pedrinho chegou no acampamento e como o Pedrinho saiu no acampamento. Como está o seu coração, sua expectativa, como foi a experiência vocês. Uma salva de palmas para o Pedrinho! Tá com a palavra, Pedrinho. Vixe. Tá ligado, né? Tem que ser. Meu nome é Pedro Jacomelli.
13 anos, né? Não precisava falar. Eu entrei no acampamento de um jeito que, tipo, não agradava muito ao Senhor. Então, eu fui procurar saber mais sobre Deus, fui ler a Bíblia, orei. Tanto que os homens estavam fazendo devocional todo dia, toda manhã. E, tipo, naquele momento, eu me senti diferente. Até um dia que a gente foi pra igreja e eu orei antes da gente ir. E nisso, depois que eu entrei lá, eu ajoelhei e comecei a orar bastante, pedindo um abraço do Espírito Santo, alguma forma, e o meu propósito na terra. E, tipo, depois disso a Gi veio me abraçar também, e ela orou por mim também. Aí, nesse momento, eu aceitei o Espírito Santo e eu percebi que meu propósito era distribuir a palavra, sabe? Fazer pessoas se converterem. E um dia depois, um dia depois que a gente tinha voltado do acampo, eu fiz uma menina e um menino, tipo, a falarem sobre Deus na escola. E eu acho que isso fez muito bem pra mim e pra aquelas pessoas também. E eu me senti muito diferente. Glória a Deus! Pedrinho. Deixa eu abençoar, cara. Gente, é justamente isso. Eu troquei uma ideia com o Pedrinho no acampamento, em algum momento lá no refeitório. Para quem não sabe, o refeitório era capacidade para mais de 200 pessoas, maravilhoso, climatizado, top demais. E a gente conversando com o Pedrinho, e eu muito feliz pela vida dele, porque tão jovem e se entregando ao Senhor, tão jovem e deixando o seu coração queimar mais por Deus. E é nessa idade que, cara, o Espírito Santo parece que ele tem mais prazer em nos usar, porque somos novos, nosso coração ainda é muito novo, então não temos vícios, não estamos com mazelas, tantas mazelas, e o Espírito Santo tem prazer em lhe usar, e eu creio que ele vai continuar lhe usando grandemente em nome de Jesus. Pedro? Show de bola? Maravilha. Agora vamos falar com a Maria! O que Deus fez com a Maria nesse acampamento, o que o Espírito Santo tocou, o que o Espírito Santo falou com você. Quem era a Maria Luz? Na quarta-feira à tarde ainda. E quem foi a Maria Luz que chegou aqui domingo à noite, que queria morar lá? A paz, gente. Eu sou a Maria, eu sou do Rocket. E se eu gaguejar, gente, eu tô muito nervosa. Quando a Tenille me chamou... Cadê a Tenille? Peraí. Ela canta tipo rap, né? Percebeu? Tira só a mão de cima mesmo. Pronto. Pode falar com a mão aqui, não, porque aí tu vai... Deixa eu cantar meu rap aqui, rapaz. Depois. Se apresente, Maria, novamente, desculpa. Eu sou a Maria, eu sou do Rocket. E eu tô muito nervosa, porque quando a Tenille me chamou, ela não disse que ia ser aqui em cima. Eu pensei que ia ser uma roda, ninguém igual sabia. Foi no acampa. Então, se eu gaguejar aqui, vocês ignoram. Enfim. Antes do acampa, eu era uma pessoa muito impaciente, e a Letícia sabe. A gente brigava muito, porque aí todo mundo em casa era muito sem paciência, assim. Ninguém tinha paciência com ninguém, era sempre uma briga por qualquer coisa. E eu também era muito bagunceira. Muito bagunceira. Meu quarto vivia uma baderna. E Espírito Santo não gosta de bagunça, gente. Espírito Santo não habita ali, bagunça não. Depois que eu fui pro acampa, eu virei outra pessoa. Eu fiquei mais paciente. Estou mudando ainda, né? Ainda tem umas coisinhas aqui, assim, eu me irrito. Mas Deus está mudando, no nome de Jesus. Amém. Eu também estou mudando minha ignorância. Sempre fui uma pessoa muito ignorante. E depois do acampa, eu mudei muito isso. Eu estou tentando ser mais paciente com as pessoas, não dar patada nas pessoas, né? E eu estou conseguindo, a Letícia sabe. Tudo a Letícia sabe, gente. E uma coisa que eu, assim, que sempre estava nas minhas orações no acampa, foi eu estava agradecendo pela minha família estar na igreja. Porque há um ano atrás, a gente nem sonhava em estar na igreja. A gente estava completamente perdido, tudo vivendo no mundo. E o meu pai ele era a cabeça da casa, assim, sabe? E ele se desviou e a casa inteira se desviou.
Aí um belo dia, no Dia dos Pais, ele pediu pra gente ir pra igreja com ele. A gente foi só por educação, a gente não queria ir, mas a gente foi, né, pra agradar ele. E nesse mesmo dia a gente aceitou Jesus. No mês seguinte, a gente se batizou. Os 3 juntos. E esse é o dia mais feliz da minha vida, que foi 1º de setembro de 2024. Esse dia tá marcado. E eu lembro até hoje, no meu batismo, quando eu estava descendo nas águas, o Tiago estava cantando Como Maria. Eu tenho vídeo. Profético. E esse acampa, gente, ele me ensinou a ter muita paciência, viu? Muita paciência, porque eu via muita gente sendo batizada com o Espírito Santo. Eu via o pessoal sendo batizado com o Espírito Santo falando em línguas. E era uma coisa que era muito desejo do meu coração. Eu falava, não, eu quero. E eu quero isso, eu quero porque eu quero. Aí teve uma hora assim que o pastor chegou em mim e ele falou para eu ter calma, que não era o momento agora, que quando fosse o momento ia fluir de uma maneira natural. E depois disso eu fiquei tão... não preciso ser batizada com o Espírito Santo. Isso é uma coisa que não é para mim agora. Eu tenho outras necessidades agora. Isso é uma coisa que é mais por... não sei se é orgulho. Dizer, tipo assim, fui batizado com o Espírito Santo, falo em línguas. É orgulho, né? Podia ser. É orgulho quando é assim, né? Não sei, não tenho como sondar. Enfim, creio eu que seja orgulho. Era uma coisa que eu queria, assim, me gabar. Mas então não era orgulho. É orgulho. É uma coisa assim que eu queria me gabar, entendeu? Tipo, eu falo em línguas, entendeu? Aí Deus falou, não, você não vai falar em línguas agora, não. Porque isso aí vai ficar se gabando, não. E eu voltei outra pessoa do acampa, eu tô completamente mudada e completamente sensível também. Não pode tocar um louvor que eu choro. E eu tenho, parece que tem uma coisa dentro de mim queimando, e cada dia eu quero queimar mais e mais e mais, e adorar, e ler a Bíblia, e orar, e jejuar, e tudo eu quero estar adorando. E é isso, gente. Glória a Deus! Obrigado, Maria. Foi difícil? Não, você falou muito bem. Falou bem, gente? Maravilha. O Espírito Santo estava falando através da sua vida? Pronto, maravilhoso. Já estava orando? Maravilha. Tu acha que ninguém se treme? Glória a Deus. O que Deus fez na vida da Maria também foi maravilhoso, como foi feito na vida de todos. E uma das coisas que a gente também conversou nesse acampo, eu falei para Maria, segura, eu falei para Maria, Maria, o batizar com o Espírito Santo, o falar em línguas em si, é um pingo no i de uma Bíblia. Não é o fim. Nós já temos o Espírito Santo. É só um revestimento de poder. Falar em línguas é um detalhe. Então, assim, querendo ou não, quando não somos batizados ainda, quando não temos esse revestimento de poder, temos muitas dúvidas. Eu lembro também da minha primeira vez. Só que eu falando com ela, eu digo, você tem que ter o seu coração extremamente aberto para Deus e desprendido de qualquer coisa. E quando você menos perceber, quando você estiver com sinceridade diante do Senhor, você está orando, quando você vai falar uma palavra aleluia, você já está no mistério rodopiando e não tem controle mais. Amém? Glória a Deus. Agora, meu Deus, uma salva de... Calma! Esse aqui também não sabia que era em cima, ficou também sabendo de última hora, mas ele falou assim, vou perder meu medo e vamos lá, é isso aí. Era um dos legas que ficava escondido nas laterais da igreja. Depois que foi identificado, a gente coloca um selo, aí não se perde mais. Quem era o Cauê? Bem, antes? Primeiro eu vou falar a minha idade, tenho 19 anos, sou do Legacy. Primeiro agora do Legacy, vou falar. Primeiro eu vou agradecer ao Messias, porque ele foi um dos primeiros líderes, pelo menos, a falar comigo no acampamento. Não sei se ele lembra. Foi logo no primeiro dia, foi no café da noite, e eu falei da minha timidez, da minha vergonha, que eu não ia nas reuniões, nos sábados, enfim. E ele falou para eu começar aí, que todos são uma família, todos são amigos, que não precisa ter vergonha. E, bem, vai começar agora. Está aqui. Estou aqui, vai começar mais e mais. Agora começar Cauê antes. Bem, antes,
Primeiro eu vou falar do que eu passei, brevemente, para ser rápido. Eu falei uns dias atrás no grupo, mas não sei se ouviu porque o áudio foi muito grande. Eu vou falar, eu passei por uma cirurgia no joelho em outubro, do ligamento, jogando bola, enfim. Era para ser uma cirurgia, era para ser simples, porque é uma cirurgia comum, mas eu peguei uma infecção no joelho, ficou uma marca, mas era para ser algo que eu não devia ter vergonha de tudo que eu passei. Fiquei internado 2 meses, passei o Natal e Ano Novo, todo mundo festejando, via na TV, era algo muito triste para mim, festejando e tal, mas tudo mudou, foi a virada de chave na live do Lagoinha, que estava tendo no show, lá no Allianz Parque, na virada para 2025, eu lembro exatamente, foi 11h59 para meia-noite, e teve uma frase muito impactante para mim, que foi que Deus não te dá um fardo maior do que você pode carregar. E aí, foi tudo na minha cabeça, sozinho de noite, e foi lá que eu comecei a orar do meu jeito, eu ainda estou aprendendo, no acampamento, todo dia orando de manhã. Vocês mesmo não sabendo, vocês me ensinaram a orar, eu estou aprendendo e está indo muito bem. Eu falei, bem, eu sou novo, eu tenho muito ainda para fazer, eu tenho que ajudar minha família. E eu terminei a escola ano passado, naquele ano, estava muito feliz para fazer faculdade, começar a trabalhar. Eu queria entender por que eu estava passando por aquilo, tanto sofrimento, eu não conseguia andar. Todo aquele sofrimento, eu queria entender meu propósito. E agora, para começar, depois do acampamento, eu sentia um vazio enorme e eu não entendia o porquê. E esse vazio era a presença de Deus que faltava. Eu orava, ia para o culto, mas eu não me entregava totalmente. E o Danilo falava no ônibus, falava em todos os cultos, todos os dias, falava que tinha que se entregar ao máximo, que você sentiria a presença do Espírito Santo. E eu não sentia nenhum desses dias. E foi no último dia, domingo de manhã, quando estavam todos reunidos, eu comecei a chorar. E eu vou falar uma coisa que me fez chorar, que eu não ajoelhei. Desde a cirurgia de outubro eu tinha medo, enfim, eu nunca tentei. E eu comecei a chorar em pé e o Kennedy me viu, eu não sei se ele viu chorando, enfim, ele só veio, me abraçou e ajoelhou. E foi naturalmente, eu ajoelhei. Nunca tinha ajoelhado desde outubro e eu ajoelhei e foi ali que eu comecei a desabar, a chorar e fiquei ali uns 5 minutos ajoelhado, sendo que eu nunca tinha ficado ajoelhado há 7 meses. E aí chegou, vou chamar você de Gustavo Lima, Henrique, não é Henrique? Vou chamar de Gustavo Lima porque é o único apelido que eu lembro, pô. Tá? Enfim, ele chegou lá também, começou a orar e nós dois lá ajoelhados com o Kennedy. E foi ali que eu senti, sim, a presença do Espírito Santo e senti que foi abençoado por ele, senti a presença de Deus. E foi muito bom, todos esses dias, 24 horas por dia, orando, adorando a Deus. Eu nunca tinha presenciado um ambiente daqueles. Era lá fora, tocando violão, cantando. Chegava no quarto, era violão tocando também. Enfim, foi maravilhoso. Só tenho a agradecer. Aconteceu naturalmente, tornei amigo de todo mundo. Hoje eu conheço todo mundo. E eu estava com vergonha, com timidez de falar. Enfim, eu fui para esse acampamento sem conhecer ninguém. Não sabia se eu ia conseguir me entregar totalmente a Deus. Mas por tudo que eu passei, bem, é isso. Estou muito feliz. E eu entendi também depois desse acampamento o meu propósito, que já aconteceu e ainda acontece, que também o Danilo fala em vários cultos, falou no acampamento, que não adianta você caminhar rápido, mas não saber a direção, e sim andar devagar, constante, sem parar, sabendo o caminho. E é isso que eu entendi, que apesar de toda a dor que eu passei, que eu sofri, tornou necessário, me tornou uma pessoa forte, e também trouxe meus pais aqui para o Lagoinha. Aleluia! Por causa disso, dessa dor toda que eu passei, que eu fiquei internado, minha família é toda de Minas Gerais, então não tinha ninguém aqui para eles conversar, apoiar. E aí eles conheceram o Lagoinha, começaram a vir para cá enquanto eu estava lá internado, todos, o Danilo orando, todos orando aqui por mim. E foi só por causa disso que hoje estou aqui no Lagoinha e fui para esse acampamento e conheci todos vocês que são uma família para mim hoje. Então eu sou muito grato a isso. E ainda está tudo para começar. No culto de domingo também falou de uma oportunidade, precisava de uma oportunidade. E eu pedi para Deus essa uma oportunidade.
O médico me liberou semana passada para finalmente começar aos esportes, a trabalhar. E essa semana já chegou, eu mal comecei o currículo, entregar o currículo, já chegou para mim uma oportunidade de trabalho. Então é isso que eu falei, é um processo lento, mas você não pode desistir. Apesar de toda a dificuldade, toda a dor que você está sentindo, Deus está lá contigo. Mesmo sem você desacreditar dele, eu lá no hospital, eu tinha tudo para desistir, tudo para entrar em depressão e acabar ali, mas eu era jovem, eu tinha que ter força, a força veio do além, lá de cima, e hoje eu estou aqui. Obrigado a todos. Aleluia! Cara, já é um pregador. Primeira vez, já virou pregador, é bispo. O homem já é bispo. Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pela sua vida, Pedrinho, Maria, glória a Deus pela vida de vocês. Gente, foi isso. Cara, o Cauê não conhecia ninguém. Passou por toda essa dificuldade. Quem acompanhou um pouco dessa história que ele contou lá no grupo do Legacy, entendeu a dificuldade que passou, cara. Mas como todos falaram, existe propósito, todo o processo faz parte. O processo não é para nos matar, o processo é para nos edificar. O processo, ele nos fortalece em si. Então, através desse processo que ele passou, Deus usou a vida dele, usou todo esse problema que parecia ser um fim, para trazer toda a família para os pés do Senhor. E hoje toda a sua casa está na igreja, servindo a Deus. Hoje o Cauê ganhou uma nova família e conheceu todos. O acampamento foi maravilhoso em sua vida, e agora daqui para frente é só queimar cada vez mais. Amém? Uma salva de palmas para os participantes. Agora eu vou chamar mais. Deus abençoe, viu? Deus abençoe. Valeu, Pedrinho. Agora eu vou chamar mais 4. Cadê o outro Pedro? Bora, Pedro! Esse é fogo. Cadê o Lucas? Sumiu. Bora, Lucas, o vulgo Paraíba! Isso aí. E agora o Henrique! Bora pra cima. Segura, Pedrão. Glória a Deus. Ah, não tem como. Esse Lucas aqui não conhecia ninguém até uma semana atrás na igreja. Agora já está todo solto, todo. Agora é Lagoinha, é church. Amém? Vamos começar aqui com o Pedrão. Pedrão, Deus te abençoe, que use sua vida. Quem era o Pedro? Apesar de que era notório o seu servir na igreja, todo mundo via a sua dedicação, o seu servir. Um jovem que se dedicava a Deus, isso era nítido na sua vida. Mas esse acampamento, qual foi a mudança de chave na sua vida? Tipo, cara, o Pedro que já, com toda humildade, com falhas que tem, entrou no acampamento assim, no Unity Camp, e saiu como, Pedro? Se apresente por todo. Bom, a paz, eu sou o Pedro, eu tenho 14 anos, sou do Rocket, né? Muitos aqui me conhecem mais pelo meu servir, pelos encontros da igreja, né? E o Pedro, antes do acampamento, devo confessar que eu acho que era um pouco orgulhoso demais pelo que eu fazia. Eu me gabava, não em muito assim, mas eu sinto que eu era muito orgulhoso quanto a isso, quanto a entrega, a participação, etc. Esse acampamento serviu para diversas coisas. Eu fui muito usado naquele acampamento pelo Espírito Santo. A todo momento eu estava sendo incomodado para conversar com pessoas, para fazer orações, ativar pessoas ali, falar para pessoas se entregarem mais para pessoas o que elas precisam.
E eu sinto que esse acampamento, ele virou a chave da minha vida e fez com que eu consultasse mais o Espírito Santo antes de qualquer agir meu. Que antes eu não perguntava tanto assim, não era tão frequente o meu questionamento quanto ao Espírito Santo, quanto ao meu propósito, quanto ao que eu tenho que fazer na escola, na rua, na igreja, na minha casa. E esse acampamento, eu sentia a presença do Espírito Santo como eu nunca tinha sentido antes. Eu fui batizado com o Espírito Santo naquele acampamento. Foi tremendo, assim, desde o primeiro dia. Na quarta-feira eu estava meio desanimado, não estava com tanta expectativa para o acampamento. Mas a partir do momento que eu comecei a entregar, e quando eu tive a resposta de Deus para mim naquele acampamento, aí foi como um foguete, assim, não parava de subir, não parava de subir, não parava de subir. Eu acho que é isso. Amém? Glória a Deus! Segura, Henrique. Parabéns, Pedrão. Deus te abençoe e continue te usando mais e mais. Como o Pedro falou, cara, é impressionante que até não servir, se nós não guardarmos o nosso coração, corremos o risco de estar servindo errado. Até fazendo a coisa certa, corremos o risco de estar fazendo a coisa certa da forma errada. Porque Deus não vê obra por obra em si. Ele vê a intenção do coração. Seja o que você estiver servindo, seja o que você estiver fazendo na igreja, da que você julga mais simples ou algo que você julga ser importante em um ajuntamento, num culto. Mas quando você faz de coração, cara, é isso que Deus recebe. Então, como o Pedro falou, nesse acampamento, uma das coisas que Deus virou na chave do coração dele foi essa identificação. Cara, não estou fazendo para mim. Essa obra não é para mim. Não é um espetáculo para o Pedro. É uma honra servir a Deus. É uma honra servir ao nosso Deus em qualquer área, de qualquer forma. Então esse acampamento realmente foi maravilhoso e tem sido maravilhoso em nossas vidas. Amém? Uma salva de palmas agora para o meu grande Henrique! O Henrique é maravilhoso, né? Todo mundo já conhece. Mas voltou um outro Henrique também. Com certeza, cara. Então, quem é o Henrique antes e o Henrique depois? Peraí. Como ele disse aqui, né? Meu nome é Henrique. A transformação minha, ela já vem acontecendo, já faz de uns dias. Eu acho que vocês vêm acompanhando um pouco, é muito visível sobre as vestes, a forma de se comportar. Deus está me moendo todo, e no acampamento não foi diferente. Eu esperava por respostas, e tudo que eu esperava por respostas foi respondido nesse acampamento, cara. E no momento que eu comecei a orar com o Thiago, né, foi falando do meu chamado, foi ficando muito visível. E sabe o que foi engraçado? Que eu quase não fui, gente, para esse acampamento. Eu orando em casa, no secreto ali, aí tá, pai, eu vou lá, mas seja claro, o que é que eu faço lá? Eu falei, o que eu te chamei para fazer? Ajudar, cuidar de pessoas. Você vai ajudar a ativar pessoas lá. Aí eu falei, cara do céu, quando eu vi esse moleque aqui trazendo a palavra lá no devocional, quando eu vi o Samuel, mano, trazendo a palavra no devocional, cara, aquilo me encheu de felicidade no coração. E ficou muito, muito claro o meu chamado, tanto que hoje eu tenho um fruto do que aconteceu no acampamento, que eu falei com o Messias hoje. Eu vou dividir com vocês também. Falei, Messi, eu vou preparar minha primeira pregação, cara, e eu quero e eu quero que você me ajuda, cara. Eu sempre tive um bloqueio, né? Para quem não sabe, eu sempre tive medo de subir no púlpito. Eu sou bem comunicativo, eu converso bem, só que na hora que eu vou falar da palavra do Senhor aqui em cima, eu travo. Eu tenho medo de falar heresias, e isso, sabe, vem me acompanhando esse medo já faz um tempo. Então aí tá aqui um cara grande aqui para me ajudar. O pastor Danilo também pode contar comigo, falou. E é isso, eu vou dar um start ali. E eu tenho certeza que Deus tem coisa boa, não só para mim, mas para o nosso ministério, para toda
essa galera aqui, e o Senhor vai honrar todos nós. Amém? Glória a Deus, aleluias. Deus abençoe, meu irmão. Meus amigos, esse acampamento ativou até quem já parecia ser ativado. Que quem conhece o Henrique, ele é fogo, eu chamo ele de guerreiro, porque realmente ele é guerreiro, ele vai pra cima e tal. E uma das conversas que a gente teve, ele falou assim: cara, Deus está me moendo, velho. Deus está me moendo. Então assim, cara, a ativação que Deus fez em cada um individualmente, em áreas específicas, foi maravilhoso. Uma salva de palmas para o Lucas! O vulgo Paraíba, mas não é da Paraíba, né? É da Paraíba mesmo? Achei que era de Alagoas. É porque, tipo assim, é natural o sulista falar que é do Nordeste de Paraíba, entendeu? Eu achei que era mais um desses. Glória a Deus. Quem foi o Lucas antes do acampamento? E quem é o Lucas agora depois do acampamento? Olha o tanto de gente olhando pra mim. Fala no microfone, meu amigo. O Lucas, ele é um jovem de 19 anos, mora na cidade de Salto. E o Lucas, antes do acampamento, ele era um jovem que veio da cidade dele, não sabia para onde ia, não sabia onde ia ficar, nem conhecia ninguém. E quando eu cheguei aqui na cidade de São Paulo, eu desci do ônibus e falei: eu nunca fui cristão desde berço, mas eu olhei para o céu e falei: Senhor, por onde eu andar, eu quero que o Senhor esteja comigo e seja feita a tua vontade e não a minha. E quando eu comecei a morar sozinho aos 16 anos de idade. Quando eu chegava em casa, eu olhava para a cozinha, olhava para a sala, olhava para o quarto, olhava para o quintal e não via ninguém, só tinha eu e Deus, uma Bíblia e algumas paredes. E então eu decidi buscar a presença do Senhor. Quando eu fui a minha primeira vez na igreja, eu olhei assim e falei: o que eu estou fazendo aqui? Isso aqui não é para mim. O que eu vim buscar aqui? Só que então Deus usou um pastor para falar comigo. E eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui, porque se não fosse a graça do Senhor e a misericórdia dele, eu não estaria aqui. E quando eu conheci a Lagoinha ano passado, eu falei: eu não vou na Lagoinha, eu não vou nessa igreja. Só que um amigo meu, e eu dou graças ao meu Deus pela vida dele, olhou para mim e falou assim: Lucas, vamos na Lagoinha? Eu falei: não vou, mano. Ele falou: vamos na Lagoinha? Eu falei: beleza, eu vou. Quando eu cheguei aqui na Lagoinha, eu não conhecia ninguém, eu só conhecia ele. Só que aí então eu fiquei sabendo do acampamento. Eu não ia pro acampamento. Só que eu não sei o que aconteceu. Deus deu uma mexida na minha história. E um dia antes, às 10h48 da noite, uma jovem olhou para mim e falou: eu tenho um convite para ir para acampamento, você quer ir? Aí eu falei: você tem certeza que sou eu? Aí ela falou: sim. Eu não sei o que Deus tem preparado para você lá, mas o que Ele tem com você na Lagoinha e no seu ministério, no seu processo que você vai passar e no seu propósito que você vai chegar é imenso. Quando eu cheguei na Lagoinha, eu não conhecia quase ninguém, só conhecia o Henrique e alguns jovens. Foi muito difícil. Eu sei, eu sou um cara bem agitado, eu gosto de brincar, converso. Tem pessoas que eu converso que eu não sei nem o nome. E quando eu cheguei na Lagoinha, foi difícil para mim se comunicar, para mim interagir com os jovens daqui, porque eu me sentia um estranho. Eu não sabia o que eu ia fazer aqui, eu não conhecia ninguém.
Só que aí então eu percebi que depois do acampamento eu não sou uma pessoa sozinha. Tem uma frase que eu ouvi uma vez que fala assim: faça Deus do seu melhor amigo e Deus mostrará os amigos dele a você. E quando eu cheguei no acampamento, eu percebi que Deus tinha um propósito para mim, porque eu comecei a ver brilho nas pessoas que eu penso em ter. Quando eu estou olhando aqui para cada um de vocês, eu vejo um brilho nos olhos de vocês diferente, porque eu quero ser igual a uma pessoa assim. Eu quero ser igual a uma pessoa que tem Cristo no coração. Eu quero ser uma pessoa que seja servo do Senhor, que esteja aqui para servir, para adorar, para louvar o santo nome dele. E o Lucas, depois do acampamento, voltou a ser um jovem extrovertido, engraçado, que conversa com todo mundo, que ele tem um sonho que é continuar servindo a Deus até que ele volte. E mesmo se eu for levado antes mesmo dele voltar, eu quero continuar servindo a ele até o fim. E então é isso, é a única coisa que eu tenho para falar para vocês. Não desistam dos sonhos de vocês, porque independente do propósito que vocês, independente do processo que você está passando hoje, é doloroso, dói. Eu tenho certeza que no seu coração está doendo. Eu tenho certeza que no seu coração, todas as noites antes de você dormir, você clama o nome do Senhor, olha para a sua cama, olha às vezes até para o seu teto, pensando que você está olhando para o céu, e você fala: Senhor, por que eu estou passando por isso? Por que a prova tem que ser tão grande? Mas nunca se esqueçam, o propósito de Deus que Ele tem para você é muito maior do que você imagina. E não se esqueçam de que quando você chegar lá no propósito, que você olhar para trás e perceber de onde você saiu e onde você está hoje, já é uma vitória. Então, jovens, Legacy, tanto como Legacy como Rockets, não saiam do caminho do Senhor. Amém? Aleluia! Você vê, o cara é brabo. O cara não era nem da igreja antes do acampamento e voltou pregador, você viu? Maravilha! Glória a Deus. Agradeço a Deus pela vida de vocês, de verdade, viu? Fiquem na paz. Deus abençoe.